Isso. Olha o sarcófago aí. O sarcófago está na base da imagem. Certo. E essa é a primeira pirâmide que a gente tem com textos. Na parede ali. Isso, em hieróglifos. Até nessa parede mais do fundo a gente tem, nessa parte mais coloridinha tem textos. E esses textos são encantamentos do chamado Texto das Pirâmides, que é uma coletânea de vários textos que guiam o faraó no mundo dos mortos, o chamado Duat. Entendi. Então ali meu corpo não apodrecerá no mundo dos mortos, não experimentarei a segunda morte, que seria morrer no mundo dos mortos, seria uma morte que aí acaba. Caramba. Então o contexto desse é 100% funerário, né? E essa documentação egípcia é riquíssima, né? Então você tem ali os hieróglifos e na parte de cima você tem umas estrelas representando o céu. É mesmo, que legal. Né? Porque tem um contexto também funerário. As imagens do mundo dos mortos no Egito elas têm um caráter duplo. Tem um caráter subterrâneo, porque os mortos são enterrados. Então, se os mortos são enterrados, o mundo dos mortos é imaginado onde? Debaixo da terra. Sombra. Mas, ao mesmo tempo, tem a ideia de que os reis passam a fazer parte das constelações. Por quê? Porque os astros são deuses. Né? Os astros são, por muitas culturas antigas ali, os astros eram vistos como deuses. Então, quando o rei ascende ao nível dos deuses, ele retorna à família divina, em tese ele está no céu. Né? Então, você tem essa dualidade. Ao mesmo tempo, o deus, o rei, ele é Osíris, debaixo da terra, e ele é Ra, por exemplo, o sol no céu. Né? Então tem essa dualidade. Então você tem essas estrelas. Isso é muito característico de sepulturas de faraós e vai ser por muitos anos, milênios. Né? Esse tema das estrelas, ele representa tumbas dos faraós. Inclusive, eu fiz um curso uma vez, está até disponível lá, o pessoal depois entrar no Instagram consegue o link, que chama História do Além, que é exatamente destrinchando o livro dos mortos, essa documentação funerária, porque a gente tem muito material sobre isso, né? Aí, beleza, então a gente entrou, isso aqui, então quando você vê essa imagem aqui, não pensa que você está dentro do monte do lado de fora, não. Você está embaixo da terra. Você está debaixo da terra, mas ela é representada como uma casa, né? Inclusive a parte funerária é representada como a casa eterna, a casa da eternidade. Por isso tem essa forminha de casinha aí. Isso. Ela imita. Tem umas interessantes, só que eu não peguei foto, que elas imitam até tipo cortinas, só que em pedra. Nossa. Então ela imita coisas que são móveis, assim, de certo material, só que faz isso em pedra. Aí você vê que os caras estavam justamente tentando imitar o ambiente doméstico ali. No caso, o palaciano, né, dos faraós. E em cima aqui, aquilo tudo é o quê? É maciço, então. A pirâmide ali inteira é maciça. Isso. Aquilo lá é maciço. Tirando as outras que vão ter câmeras, essas aqui são maciças. Inclusive, se puder voltar lá naquela imagem do livro, aquela página do livro, porque ele mostra um esqueminha